Nós estamos meditando numa série sobre ênfases holiness. Por este mês, por ser este, né, o mês do aniversário da denominação, né? Foi no dia 15 de julho, estamos comemorando ainda, talvez, né, vamos dizer assim, 96 anos de fundação, né, 96 anos de presença aqui no Brasil. E são 4 ênfases. A primeira ênfase nós vimos sobre novo nascimento em Cristo, também vimos sobre santificação, né, pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos meditar sobre cura divina. A gente cantou, né, águas purificadoras, águas que curam, né, que vêm do trono de Deus, é porque é somente o nosso Deus que concede, né? É Ele quem nos opera, é Ele quem transforma nossas vidas, quem cura as nossas vidas. E cura divina, ele é um sinal do reino de Deus. Vem como um sinal de que Deus está se revelando a nós, né? Presença de Deus. E o reino de Deus, ele apresentou vários sinais na sua inauguração, quando Jesus veio a este mundo. Bom, sinal, né? Que são sinais, né? Sinal é uma manifestação ou prova de alguma coisa. É um anúncio, né? Também daquilo que está para acontecer. Então, são sinais. Né, alguma coisa dá um sinal, né, um carro pode dar um sinal de que o motor está com problema, né? Às vezes acende a luzinha lá, alguns carros têm esse luxo de acender uma luzinha de aviso antes de dar algum problema, né? Então são sinais. Tem outros que o carro para, depois é que dá o sinal, mas em geral, né, um sinal é aquilo que nos avisa de algo que está acontecendo. E o reino de Deus, então, ele também apresenta esses sinais, né? Alguns sinais, e nós vamos ver aqui alguns desses sinais, e vamos ver que a cura divina é um desses sinais. Vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 14 a 21. Eu vou ler aqui. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas. Desculpe. Desculpe. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Jesus, ele também frequentava a sinagoga. A sinagoga era um local de culto para os judeus, né? E era um local em que os homens todos iam, e na verdade a sinagoga era um local que todas as pessoas poderiam ir, né? No templo em Jerusalém
nem todos podiam entrar no templo, né? Muitos ficavam no pátio, então outros ficavam do lado de fora, mas a sinagoga era um local de culto que era muito mais simples e estava espalhado por todo o território de Israel. E eles tinham seu próprio culto, e uma das coisas que aconteciam era a leitura da Escritura. E Jesus, então, leu ali um pedaço, um trecho das Escrituras que estava em Isaías. É um trecho de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Esse livro de Isaías, ele foi escrito mais ou menos 730 anos antes de Jesus, né? Ele fala de pregar o evangelho, fala de restauração de vidas, fala de cura divina, fala de expulsão de demônios também, e de inaugurar um novo tempo, né? O tempo da graça de Deus. É isso que Jesus leu ali, nesse livro, e que ele então disse que estava se cumprindo através dele. Então, bom, cura divina, né? O versículo 18 aqui, ele fala sobre proclamar liberdade aos presos, fala sobre recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos, né? Então, é algo que está relacionado à cura, e essa cura está entre esses sinais, né? Nós vemos aqui um conjunto de sinais aqui: liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, né? Libertar os oprimidos, pregar boas novas aos pobres. É um conjunto que anuncia a presença, a chegada do reino de Deus ali. E uma das coisas também que fica assim, Jesus, ele está declarando nesta passagem, é que esta passagem então aponta para ele, né? O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, né? Finalizando lá, proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus é aquele que ele está ali, através dele vai ser cumprida essa profecia, e ao mesmo tempo, Jesus, ele fala aqui, ele então mostra que ele é o Senhor do universo. É através dele que todas essas coisas vão se cumprir, né? Então aponta ali a Jesus como o soberano sobre o universo, né? É em Jesus que essas coisas vão acontecer. É através de Jesus que vai acontecer. Uma das coisas que nós vemos aqui está em Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 28, onde Jesus diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Era uma situação ali em que Jesus havia curado uma pessoa, ela estava possessa com demônios imundos, e Jesus expulsou esses demônios, e judeus, fariseus e outros religiosos da época questionaram Jesus: o que é isso, né? E Jesus explicou, então: o que eu estou fazendo é um sinal do reino de Deus, né? Então, a cura divina, ela está inclusa nesses sinais. E em nosso regimento interno, ele diz assim: cremos na graça da cura divina, que é uma das manifestações do Espírito Santo, mediante a qual uma pessoa pode ser curada de enfermidades, segundo a vontade de Deus, para a glorificação de Jesus Cristo. Esse é o nosso regimento interno, falando sobre essa ênfase na cura divina. E aqui nesta declaração, diz, né, é uma das manifestações do Espírito Santo. Então, na verdade, a cura divina como um dom concedido pelo Espírito Santo.
né? Em 1 Coríntios 12, 7 a 9, nós temos essa base aí, né? Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito. Então, dom de cura, né? É uma graça concedida por Deus, que Deus concede a nós, mesmo que não tenhamos merecido, concede a quem Ele quer, né? Tem pessoas que têm dons de curar, outros não, porque é Deus mesmo quem escolhe, é Ele mesmo que concede a quem Ele quiser. E ser curado por Deus não depende dos nossos méritos, né? Não depende das nossas preocupações, depende da vontade dEle, né? Depende do plano, do propósito de Deus para nossas vidas. Não depende de nós, depende dEle, né? Então, é uma graça que Deus nos concede. Mas vamos continuar. Nós vemos também que cura divina, vamos falar bastante sobre cura divina, né? O que a Bíblia ela nos apresenta sobre cura divina e suas relações. Então, uma das coisas que nós vemos que está associada à cura divina é libertação de espíritos malignos. Nós vemos lá em Mateus, capítulo 17, 14 a 18. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Essa aqui é uma situação em que nós vemos como ele diz, uma enfermidade. Ele estava com algum problema e foi curado desse problema. E esse problema tinha relação com demônios, né? Porque Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Tem enfermidades que estão relacionadas com demônios. E às vezes, por isso, é preciso lidar com uma libertação espiritual para que haja cura em alguém, né? E nós temos um documento sobre batalha espiritual, né? Um documento Holiness sobre batalha espiritual, que nós podemos ver depois, distribuir depois para os membros da igreja, né? Para todos, para as pessoas que desejarem. E então, essa enfermidade, Jesus repreendeu e ela saiu, ela foi curada. Outras vezes, pode estar associada ao pecado também, né? Em João capítulo 5, versículos 13 e 14, nós vemos ali uma situação em que um homem, ele tinha algum problema, paralítico, ele ficava ali no chão, ao lado do tanque de Betesda. E ali as pessoas entendiam que de vez em quando passava um anjo, agitava as águas, e quem pulasse primeiro lá na água era curado. Era o entendimento deles. E esse homem estava lá, fazia 38 anos, né, que estava nessa situação. E Jesus curou esse homem. Mas depois esse homem não conhecia Jesus.
E depois de ter sido curado em outro local, eles se encontraram, né? Jesus encontrou esse homem. Então ele fala para ele, aqui em João, capítulo 5, versículo 13 e 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Né? Então, significa que havia alguma relação com o pecado, a situação daquele homem, né? Não volte a pecar, não sabemos que pecado é esse, não, a Bíblia não registra, mas havia alguma relação com a situação dele, né? Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Também nós vemos que cura divina, ela é, na verdade, principalmente para manifestar a glória de Deus. Ela é principalmente para revelar a glória de Deus, né? Em João capítulo 11, versículo 4, é a situação em que Lázaro, ele fica doente e morre. Mas Jesus, antes que isso aconteça, no momento em que ele ficou sabendo, ele diz aos seus discípulos o seguinte, João 11, 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Um pouco antes, Jesus tinha curado um cego de nascença também, e Jesus tinha dito algo parecido, né? Nem este homem pecou, nem seus pais, mas é para que a glória de Deus seja manifestada através dele. Então, cura divina também está principalmente associada à revelação da glória de Deus, né? Para que a glória de Deus seja revelada através dessa enfermidade, ou melhor, através da cura desta enfermidade. E a palavra ali, glorificado, é mais apropriado falar assim, revelado, né? Então, Jesus sendo revelado, né? O Messias, o Cristo sendo revelado através dessa enfermidade. Então, é o propósito, na verdade, é o principal propósito da cura divina ali. E, bom, cura divina, ela é algo que cessou, né? Será que é algo que acabou? Será que não tem mais? Será que era só naquele tempo? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8, quando fala sobre dons espirituais, né? Esse 1 Coríntios 1, 7 e 8, diz assim: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, né? Uma igreja ali em que havia muitos dons espirituais que Deus havia concedido, e Paulo está dizendo, não falta nada, né? Mas vocês vão aguardar que o nosso Senhor seja revelado, né? Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia de nosso Senhor Jesus Cristo é o dia da sua volta, né? Então, ali, aqueles irmãos iriam permanecer firmes e com aqueles dons espirituais. Então, nós vemos aqui esses dons espirituais até a volta de Cristo, né? Existindo até a volta de Cristo. Por isso que a gente deve exercer dons espirituais, não apenas a cura divina, mas todos os outros dons conforme a necessidade, né? Conforme a direção de Deus, conforme a necessidade dos irmãos, conforme a necessidade do nosso próximo. A gente precisa exercer esses dons que Deus nos concede.
A ênfase em cura divina, por isso mesmo a gente pode, assim, entender como uma ênfase para servir o nosso próximo. Essa é a ênfase da cura divina, de servir o nosso próximo, né? Intercedendo pelo próximo, orando por ele, né? E pedindo a Deus a cura desse próximo. Provavelmente, a ênfase nessa cura divina, ela veio porque numa época em que a medicina não estava muito avançada, não tinha muitos médicos e muitos precisavam de cura, né? Hoje, nós temos, na verdade, nós também precisamos de cura, né? Do mesmo jeito, porque tantas pessoas não têm acesso ao médico, não têm acesso também à medicina, né? Nós oramos por cada pessoa que tem enfermidade. Apesar de todo o avanço da medicina, apesar de tudo, ainda, né, é algo que nós necessitamos também hoje em dia. Mas por isso nós vamos orar pela cura das pessoas, né, pela restauração da saúde das pessoas. Mas tem algo que é curioso nesse assunto. Por quê? Porque nem sempre a cura divina é o melhor caminho ou nem sempre é o propósito de Deus para a pessoa. Nem sempre é a vontade de Deus. Vamos olhar aqui alguns fatos que acontecem aqui logo depois do ministério de Jesus. Nós vemos ali o próprio apóstolo Paulo, né? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 13 e 14. Ele diz assim: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo, ele também adoecia, né? E foi através de uma enfermidade que ele tinha que ele pregou o evangelho, né? Nós vimos ali, então, uma enfermidade sendo usada, né, para a pregação do evangelho aos Gálatas, e ali nasceu uma igreja de Cristo, com aqueles irmãos, né? Então, é uma coisa assim interessante, né? Muito curiosa, como Deus, ele na soberania dele, ele usa várias maneiras de alcançar pessoas com o evangelho, e essa foi uma das maneiras, né, declarada pelo próprio Paulo. Então, aqui ele precisava passar por essa enfermidade para que o propósito de Deus fosse cumprido. Isaías, capítulo 57, versículo 1, diz que muitas vezes o justo, ele morre, mas era para ser poupado do mal. Isaías 57, 1, diz assim: o justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. É uma declaração, né, do próprio Deus sobre por que pessoas justas, por que essa pessoa teve que morrer agora, né? Iria ter tanta utilidade no reino de Deus, e Deus poderia usar tanto essa pessoa, por quê? Por que agora? Tão cedo, né? Então, são coisas que nós não entendemos, isso é soberania de Deus, é propósito de Deus. E uma dessas coisas que nós lemos aqui em Isaías é que eles sejam poupados do mal. Nós não sabemos exatamente o que Deus está querendo dizer, né? Poupado do mal, que tipo de coisa é isso?
né? É ele, mas isso pertence ao próprio Deus. Algumas pessoas falecem prematuramente no nosso entender, outras demoram mais, né? E nós não sabemos. Isso é propósito de Deus, né? O fato de alguém já ser recolhido para o Senhor, isso é propósito dele, e por isso nós não entendemos, né? Mas ele entende, é propósito de Deus, então é nesse sentido que, por isso, nem sempre a cura, né, é o propósito de Deus. Uma outra passagem aqui nos ajuda a esclarecer esse ponto, é 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Muito bem. Para Deus nos ouvir, isso tem que estar de acordo com a vontade dele, né? Nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos. Nem sempre esses desejos vão coincidir com a vontade de Deus. Mas sempre que coincidir, Deus vai ouvir, Deus vai cumprir, né? Deus vai atender, sempre que coincidir com a vontade dele. E por que nós, então, oramos sempre, né, pela cura? Puxa, a gente não sabe realmente o propósito de Deus na vida de cada pessoa. Realmente, Deus colocou dons de cura para ser curado, né? Para que pessoas sejam curadas mesmo, para que nós exerçamos esse dom de cura, para que nós oremos pelas pessoas. É para ser buscada, né? A cura é para ser buscada, mas depende de Deus atender. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16, diz lá, a gente sempre deve orar pela cura das pessoas. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é esse justo, né? Esse justo aqui é a pessoa comprometida com Deus, que busca fazer a sua vontade, né? É alguém que é ali filho de Deus, comprometido com Deus e tem uma vida que de busca pela vontade de Deus. Então, é para a gente orar, né? Para a gente buscar a cura de cada pessoa que estiver doente. Nós nunca saberemos o propósito de Deus exatamente, né? Se nós não orarmos pela pessoa. Mas o propósito maior de Deus é a cura da alma, né? É a salvação das pessoas. É o foco principal de Deus para as nossas vidas. Por isso, Jesus termina essa declaração em Isaías com essa frase, né? E proclamar o ano da graça do nosso Senhor. Ele começa com o Evangelho, termina com o Evangelho. Começa dizendo sobre pregar as boas novas, termina falando sobre proclamar o ano da graça do Senhor. Quer dizer, é uma era de graça, de salvação gratuita em Cristo, né? Então, essa é o ano da graça do Senhor. Para a gente concluir esta cura divina. Primeira propósito é glorificar a Deus, é revelar a glória de Deus, né? A cura.
Segundo, nós vemos também é evidenciar a chegada do reino de Deus entre nós, né? E a salvação em Cristo. Deixar bem claro que Jesus é o Senhor agora desta era e pelo direito conquistado na cruz e confirmado na sua ressurreição. Jesus é o Senhor agora desta era, né? E ele declara a salvação a todos quantos creem nele, todos quantos aceitam o sacrifício na cruz para perdão dos pecados. Aqui na nossa igreja temos exemplos reais de cura divina, né? Por isso a gente sempre deve exercer essa busca pela cura divina. A gente sempre deve exercer esse ministério uns pelos outros, né? E é interessante aqui em Tiago falar sobre confesse seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados, né? Aqui novamente a cura divina relacionada com o pecado, confissão de pecados, né? Então, muitas vezes nós temos esse tipo de associação e aqui nós devemos orar pela pessoa, né? Sempre orar pela pessoa. E, juntamente com outros dons, essa cura divina ela também tem um objetivo de nos conduzir em uma unidade como corpo de Cristo e dependência um dos outros, né? Então, a cura divina, o que é cura divina? Cura divina é isso, né? É mais do que simplesmente restaurar a saúde de alguém. É mais do que fazer com que nós venhamos a nos sentir bem, né? É principalmente a cura da nossa alma, é principalmente revelar a glória de Deus, é principalmente anunciar a chegada do reino de Deus, do senhorio de Jesus, agora nesta época, né, de graça, essa época em que a salvação em Cristo é gratuita. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Então, mais do que apenas a cura física, né? A cura divina é mais do que isso, mas também envolve todos os outros aspectos da nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Muito bem, mas apesar de tudo isso, realmente é desejo de Deus que a gente tenha cura física também, né? A cura emocional, a cura espiritual. É desejo de Deus que nós realmente tenhamos uma vida em que possamos desfrutar plenamente essa vida com alegria, né, com saúde. É vontade de Deus também. E, embora o propósito principal de Deus seja a nossa salvação, mas, neste momento, vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento eu quero que você pense, né, essa cura divina. Deus pode curar a sua vida também. Deus pode curar, seja qual for a sua enfermidade. Depende do propósito dele. Mas para nós buscarmos. Neste momento, eu quero que você se coloque diante de Deus, que você apresente a sua vida diante de Deus. Eu não sei, né? Mas é Deus que sabe que tipo de cura você precisa. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós queremos, Senhor, agradecer porque Jesus morreu na cruz, ele deu a sua vida para perdoar os nossos pecados
e nos reconciliar com o Senhor, para nos tornar filhos de Deus, para nos tornar alvos de todas as tuas bênçãos. E, ó Deus, incluindo a cura divina, Senhor. Ó Deus, tu sabes da vida de cada um, Senhor. Tu conheces, ó Deus, a vida de cada pessoa aqui. Cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, tu conheces, Senhor. E neste momento, ó Deus, nós queremos pedir pela vida de cada um. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor ouça o clamor que vai no coração de cada pessoa neste momento, Senhor. Eu não ouço, mas tu ouves, ó Deus. É o Senhor quem ouve cada coração, cada pensamento, Senhor. Neste momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, age, ó Deus, na vida dessas pessoas. Age na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Age, ó Deus, com o teu poder de cura, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que venha do Senhor a cura que cada pessoa precisa, Senhor, segundo o teu propósito, ó Deus. Cumpre, ó Deus, teu propósito na vida de cada um de nós. E nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, ó Deus, porque isso não em nós não há merecimento algum, Senhor. Mas, ó Deus, depende totalmente da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Depende, ó Deus, do teu poder, ó Pai. E nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, tocar nossas vidas, venha tocar nossos corações neste momento. Nós oramos, ó Deus, restaura, Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor, as emoções, cura as nossas memórias, cura, Senhor, os nossos problemas. Cura, ó Deus, nossas enfermidades espirituais, nossas enfermidades emocionais. Cura, ó Deus, nossas enfermidades mentais. Cura, ó Deus, nossas enfermidades físicas, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Ó Deus, restaura, Senhor. Estende a tua mão sobre cada pessoa. Ó Deus, abençoa, Senhor. Abençoa. Nós oramos, Senhor, e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.